Fala galera, aqui é o professor Hassan mais uma vez para te ajudar a resolver as questões do Enem. Essa é a segunda parte da resolução das 15 questões intermediárias, segundo a minha avaliação do Enem 2022. Se você ainda não está nesse nível ou se você quer ver a primeira parte, tá tudo aqui na descrição. Se você não está nesse nível, você pode ver as questões fáceis que também estarão na descrição. Tudo que é importante nos meus vídeos sempre fica na descrição também. Então, vamos lá para essa primeira questãozinha aqui, ó. Questão 148 da prova amarela. É importante que você pause o vídeo, leia a questão e tente fazer antes de assistir a minha solução, que aí o seu aprendizado vai ser muito mais significativo. Então, bora lá. Dá o pause aí e agora eu vou resolver. A gente começa sempre lendo a questão aqui, mais por essa parte final, que é ele vai dar a informação que a gente quer, ó. Para isso, a empresa produzirá esses novos chocolates com medida do raio da base em centímetros igual. Então, ele quer raio da base. Raio da base é esse raio aqui, ó, metade do diâmetro. Tamanho inteiro é diâmetro, o raio é metade. Nesse cone aqui, que eu não sei se é isso que ele está procurando, o raio vai ser 4 centímetros. Mas vamos ler a questão completa, ó. Uma empresa produz e vende um tipo de chocolate maciço em formato de cone circular reto, com medidas do diâmetro da base e da altura iguais a 8 centímetros e 10 centímetros, exatamente como está aqui na figura, a altura, né? 10 e o diâmetro da base 8, logo o raio é 4. Devido ao aumento do preço dos ingredientes utilizados na produção desse chocolate, a empresa decide produzir esse mesmo tipo de chocolate. Na produção desse mesmo tipo de chocolate, a empresa decide produzir Nossa, me embolei que foi mal. Com um volume de 19% menor, tá? Então, a empresa teve lá a questão financeira e ela quer produzir com menos volume. No mesmo formato de cone, com altura de 10 centímetros. Então, o que que ele vai fazer? A gente já tem esse cone aqui, que é o antigo. Vou chamar aqui de antigo. Deixa eu colocar aqui. E a gente vai ter o cone novo. Então, ó, ele vai ter essa mesma altura, só que o que que vai mudar nele, ó? Como ele é 19% de menos chocolate, vamos dizer assim, o raio da base dele vai ser menor, ele vai ser mais fininho. Então, ele vai ter a mesma altura, só que ele vai ter um raio aqui, ó. Raio novo vai ser menor que o raio antigo. Olha o raio antigo aqui, de 4 centímetros. Beleza. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa de calcular o volume do cone. Por isso que essa é uma questão intermediária. Além da interpretação de trabalhar com percentual, você precisa saber a fórmula do volume do cone. Se fosse um cilindro, que é reto assim, ó, ele não tem inclinação nenhuma, ele mantém todo o comprimento dele regularzinho aqui, a gente faria a área da base vezes a altura. Mas não é isso, é um cone, ó. Um cone, ele cabe aqui, ó, dentro do cilindro. E na verdade, não só isso. Pode ser contraintuitivo, mas cabem 3 cones dentro do cilindro. Então, por isso que a fórmula do volume do cone é a área da base, que é o quê? Se é um cone circular, qual que é a área de um círculo? É πr ao quadrado, concorda? Vezes a altura, que a gente costuma chamar de h. Só que a gente está falando do cone, e não cabem 3 aqui dentro de um cilindro? Então, é 1/3 da área da base vezes a altura. Essa é a fórmula que a gente vai trabalhar aqui nessa questão. Beleza, sabendo disso, agora a gente pode comparar as duas fórmulas, tá? Esse cone aqui, a gente quer
Na verdade, então, a gente quer diminuir 19%. Se eu tenho 100%, eu tiro 19%, vão me sobrar 81%. Então, a gente pode fazer 81% do cone antigo vai ser igual ao volume do cone novo. Volume do cone antigo ou volume do cone novo. Faz sentido para você? É essa estratégia que eu vou usar então. Usando a fórmula do volume, então vai ficar 81% é 81 sobre 100, vezes 1/3 de πr ao quadrado. Só que aqui vai ser o raio antigo. Então, π raio antigo ao quadrado vezes a altura, que é 10. Vai ser igual ao quê? Qual que vai ser o volume do cone novo? A gente vai ter 1/3 também de quem? E sempre tem R novo, que a gente quer descobrir ao quadrado, vezes a altura, que é 10. Não muda nada. Agora aqui, ó, alunos intermediários vão resolver isso aqui rápido. O que que vai fazer? Corta, corta. Por quê? Vai passar dividindo, corta. 1/3 também, corta. Pi também, corta. Então, o que que vai sobrar para a gente aqui embaixo? 81 décimos, centésimos, desculpa, vezes o raio no raio antigo. Quem que é o raio antigo? É 4. Então, 4 ao quadrado vai ser igual a raio novo ao quadrado que a gente quer. Só isso, porque cortou o resto todo. Então, aqui a gente já tem para matar a nossa questão. E olha só que interessante. Fica muito fácil quando a gente domina matemática ir bem no Enem. Por quê? Aqui, qual que vai ser a forma da gente resolver? A gente tem que extrair a raiz quadrada dos dois lados. Então, vai ficar só o raio novo, porque aqui a gente consegue cortar o ao quadrado. E aqui, corta 4, raiz de 81, 9, raiz de 100, 10. 4 vezes 9, 36. 36 por 10 é só andar uma casinha com a vírgula. 3,6. Aqui já está em centímetro e ele está pedindo em centímetros. 36 centímetros, nosso raio novo. 3,6 centímetros, nosso raio novo, que é a mesma coisa que 3,60. Alternativa C. Bom demais essa questão. Boa demais essa questão. Vamos para a próxima. Vamos lá, questão 7,6 então, ó. Já fica a dica, ó. Olha aqui, gente. Mais uma função do segundo grau. Se você é aluno que já passou de 15 acertos, passou de 20 acertos, você tem que dominar funções, em específico do primeiro grau e do segundo grau, que a do segundo grau aqui já é a terceira ou é a quarta, me aparece aqui entre as intermediárias. Então, fique esperto nisso daí. Vamos ver aqui, ó. A sugestão dos peritos é que seja escolhida a proposta cujo período de intensificação da propaganda englobe o mês em que, segundo o modelo, há maior quantidade de infectados. Então, a gente tem que procurar isso aqui, maior quantidade de infectados. Dá aquele pause, lê o enunciado, se você não tentou fazer ainda, faça e vem assistir aqui e aprender comigo. Ao analisar os dados de uma epidemia em uma cidade, peritos obtiveram um modelo que avalia a quantidade de pessoas infectadas a cada mês, ao longo de um ano. O modelo é dado por essa funçãozinha aqui, sendo t um número natural variando de 1 a 12, sabe? Precisa saber o que é número natural, hein? Que representa os meses do ano. Então tá, t são os meses. E P de T, a função de T, é a quantidade de pessoas infectadas. No mês T, por exemplo, P de 1 são pessoas infectadas no primeiro mês. P de T, infectados no mês T. Para tentar diminuir o número de infectados, na próxima ficção, a secretaria intensificar a propaganda. Tá, foram identificadas aqui, ó, 5 propostas com diferentes
período de propagandas. Tem todas essas aqui, vamos divulgar no primeiro e no segundo mês, no terceiro e no quarto, no quinto e no sexto, sétimo até o nono, e do 10º até o 12º. Só que a gente quer que é a maior quantidade de infectados. Isso aqui, gente, para quem não sabe, como eu já falei no início, é uma função do segundo grau. A função do segundo grau tem uma curva característica que é chamada de parábola. Ela pode ser assim ou assim. O que que a gente já consegue, olhando só pela expressão da função, qual vai ser o gráfico? O sinal do termo que está ao quadrado. Então, se ele é negativo, eu costumo falar que as coisas estão difíceis. Então, a sua parábola vai ficar triste. A gente chama de coeficiente ali. Toda função do segundo grau do tipo ax quadrado mais bx mais c. Se o A aqui ele é negativo, ou seja, A é menor que zero, as coisas estão tristes. Então, a gente vai ter um movimento assim desse gráfico. Ó. Pessoas vão ser infectadas, vai chegar num pico aqui e depois vai diminuir o número de infecção nesse intervalo de 12 meses. Então, começando aqui do mês 1 até o mês 12. Então, a gente precisa descobrir qual é esse pico. E no estudo de funções, a gente chama isso aqui de vértice do gráfico, vértice da parábola. Então, se a gente tem aqui sempre horizontalmente o eixo x e verticalmente o eixo y, a gente precisa descobrir aqui o vértice dela, que vai ser esse ponto aqui. E ele tem uma coordenada, x do vértice e y do vértice. O y do vértice é a função. Então, aqui a gente vai ter o p de t. E o x do vértice aqui, nesse caso, é o nosso t, que é a nossa variável que vai estar sendo alterada ali para construir a nossa função. Então, o que que ele está pedindo? Na maior, ele quer sugestão dos peritos, englobe o mês. Mês, ele está falando do t, olha aqui. Então, a gente precisa do x do vértice. Gente, sem essa explicação inteira, o que que você teria que chegar na hora lá do seu Enem? Saber a fórmula do x do vértice e calcular. Então, essa questão a gente consegue matar com essa única fórmula, tá vendo? Para você já ser um aluno intermediário, você precisa entender e saber as fórmulas. Então, vamos lá. Fórmula do x do vértice. Deixa eu reescrever aqui que ficou feio. X do vértice é menos b sobre 2a. Lembra aqui do b, ó? Menos 10 sobre 2 vezes o A. Quem que é o A aqui? Menos 1. 2 vezes menos 1. Aqui a gente vai ter menos 2, 10 sobre menos 2. O sinal negativo já troca aqui entre eles. Então, a resposta vai ser 5 positivo. Então, aqui, esse é o nosso tempo do vértice, que é o x do vértice. Vai ser no mês 5, onde tem maior propagação. Então, aqui vai ser, ó, mês 5, onde a gente tem o maior número de casos infectados. Sabendo disso, gente, vocês já matam. Olha só, qual que é a proposta que a gente tem que ter mais atenção ali, segundo o que eles querem? A proposta número 3, letra C, para essa questãozinha aí. De boa, né, gente? De boa. Vamos lá para a próxima, então. Não esquece, se você está gostando da resolução, já deixa aquele like, se inscreva aí no canal, deixa o seu comentário sobre a questão para agregar, tá bom? Vamos para essa aqui. Essa questão aqui, questão 179, a gente vai usar escala, vai usar também a noção de área e unidades ali de medida. Tudo bem? Então, dá aquela pausa se você ainda não deu a questão, tenta fazer e depois vem comigo aqui, ó. Ele vai pedir a medida real da área da varanda em metro quadrado. Então, a gente já tem aqui a planta, que a gente está vendo que tem as medidas em centímetro. Depois a gente vai ter que converter isso daí para metro. E olha só o enunciado que está falando. Uma empresa de engenharia projetou uma casa com a forma de um retângulo para um de seus clientes. Esse cliente solicitou a inclusão de uma varanda em forma de L. Olha ela aqui, ó. A figura apresenta a planta baixa desenhada pela empresa.
Já com a varanda incluída, cujas medidas indicadas em centímetros, né, como a gente viu, representam os valores das dimensões da varanda de 1 para 50. O que que significa? Que 1 centímetro no desenho vão equivaler a 50 centímetros na vida real. Isso aqui é escala. Escala é um assunto básico, mas eu coloquei aqui como questão intermediária pela quantidade de processos e por ter a ver com metros quadrados aqui. Então, isso aqui torna a questão um pouco mais difícil. A gente sempre vai ter a medida do desenho sobre a medida real. Essa é a nossa escala. Então, tá. Como aqui a gente tem a varanda, vamos calcular a varanda do desenho. Uma área do desenho. Vai ser o quê? Olha, a gente pode simplesmente fechar ela aqui. Então, a gente vai ter dois retângulos. E a gente faz parte dela aqui, ó. Vai ser 5 dos dois lados aqui, vezes 16. Então, a área 1 mais a área 2. Área 1 eu estou chamando aqui. Área 2 estou chamando aqui. Área 1 vai ser 5 vezes 16. 5 vezes 6, 30 vão 3. 5 vezes 1, 5 com 3, 80 centímetros quadrados. Mais área 2. Área 2 fica sendo esse retângulo aqui. Vai ser 18,4 menos 5. 13,4 desse lado. E aqui, 4. Então, vai ser 13,4 vezes 4. 16 vai 1, 12, 13 vai 1, 4, 5. Uma casa decimal aqui. 53,6 centímetros quadrados. A gente já pode somar os dois aqui. Vai dar 133,6 centímetros quadrados. Essa é a área do desenho. Só que a gente não tem a escala, que é desenho sobre realidade. Essa aqui é a nossa escala. Então, a gente vai ter aqui uma regrinha de 3, em que o 133,6 aqui, ó, centímetros quadrados, vai equivaler à nossa medida do desenho. O x aqui vai ser a nossa escala real. Só que observe, centímetros quadrados. Então, a gente está em duas dimensões. A gente precisa levar a nossa escala ao quadrado também. Outra forma de você fazer essa questão sem precisar elevar esse ao quadrado era transformar aqui, deixa eu ver. Isso, era transformar todo mundo aqui já pela escala. Você usaria aqui cada dimensão. Você ia ter que transformar cada ladinho da varanda em escala real para conseguir fazer as contas já em metro. Então, eu acho bobeira, muito mais fácil você lembrar disso aqui. Eleva ao quadrado os dois, dá 1, aqui dá 25 e aqui dois zeros, né? Como se fosse 5 vezes 10. Então, aqui fica 100 vezes 25 igual a 133,6. Olha só o macete agora, salvador de provas. Frações equivalentes. Aluno intermediário, por que que eu vou multiplicar por 4 em cima e embaixo? Porque aqui, ó, vai dar 100. Repito os dois zeros. E só multiplicar aqui é andar com casa com a vírgula e colocar zero. Então, se eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 zeros, eu ando uma casa com a vírgula e coloco 3 zeros. O x aqui vai ser 4x, né? 4x igual a 101,336,111. Isso aqui. Então, na verdade, o x vai ser a gente dividir esse número por 4. É para já, olha só. 3 vezes 4, 12. Vai sobrar 1. Vai ser o mesmo número, 13 de novo. 3 vezes 4, 12. Sobra 1. Agora, 16. 4 vezes 4, 16. Esta zero e a gente põe aqui 3 zerinhos. 3 zerinhos e a gente vai ter achado o quê? A área real em centímetros quadrados. Lembrar da conversão de unidade de medidas. Olha só. Vou fazer aqui para vocês. Deixa eu apagar essa parte que já está feita. Escrever aqui em cima para vocês as unidades de medida. Lembrar que centímetro é um submúltiplo do metro quadrado. A gente tem aqui o decímetro quadrado e o centímetro quadrado. Como está o quadrado, cada conversão aqui, a gente vai ter 10 ao quadrado, ou seja, 100
De metro para cá, a gente vai multiplicar por esses caras e retornando, a gente vai dividir por esses caras. Então, aqui, na verdade, a gente vai fazer duas divisões por 100. Duas divisões por 100 são 4 zeros. Então, a gente vai andar 4 casas com a vírgula. Como a vírgula está aqui no final, o número está grandão, a gente vai cortar esses 3 zeros e pôr uma vírgula aqui. Então, na verdade, 33,4 metros quadrados. Alternativa A já aqui pra gente. Galera, resolução linda para vocês acertarem aí 30 questões no Enem, hein? Vamos lá. Bora para a próxima. Se você não deixou seu like, eu não sei o que você está fazendo aqui ainda, meu Deus. E compartilha, desafie seus amigos e traga mais gente aqui para estudar conosco. Bora, bora. Próxima questão. Questão 136. 136. Olha aqui o que ela está pedindo. Mantido o número atual de professores com suas atuais titulações, o aumento salarial em porcentagem a ser concedido aos doutores deverá ser de, no máximo... Então, olha só, a gente vai ter aqui, ó. Em uma universidade atuam professores que estão enquadrados funcionalmente pela sua maior titulação, mestre ou doutor. Então, a gente tem mestre e doutores lá na universidade. E aqui a gente vai querer o aumento máximo percentual dentro da historinha que ele vai contar para a gente, para os doutores. Nela há atualmente 60 mestres, 40 doutores. Os salários mensais dos professores mestres e dos doutores são, respectivamente, então, primeiro mestre, 8.000, 8K, e dos doutores, 12K. Chique. A diretoria da instituição pretende proporcionar um aumento salarial diferenciado para o ano seguinte, de tal forma que o salário médio mensal dos professores dessa instituição não ultrapasse 12.240. Então, a média, eu vou somar o salário dos 60 mestres mais 40 doutores, esse é o salário deles, dividir por quanto? Média ponderada, por 100. 60 mais 40. Tem que ser menor ou igual, não pode ultrapassar quanto? 12.240 reais, tá? A universidade já estabeleceu aumento salarial de 25% para os mestres. Então, os mestres teve o aumento de 25%. Gente, vocês já estão aqui vendo questões intermediárias. Você tem que saber que 25% é um quarto. Então, calcular um quarto de 8.000 é você pegar aqui e dividir 8 por 4. Dá 2.000, então. Então, na verdade, o salário dos mestres passou para 10K, 10.000. Então, isso aqui a gente já tem. Agora, a gente precisa saber quanto que vai ser o aumento, né, percentual dos doutores. Então, o que que eu já faria? Colocaria direto nessa formulazinha aqui de média ponderada o quê? 60 mestres vezes o salário deles, que é 10.000, mais 40 doutores vezes o salário deles atual, que é 12.000. 1, 2, 3. E agora eu já vou calcular nessa média o percentual do aumento deles. Como é que eu vou fazer isso? Olha só, se a gente quer aumentar, a gente precisa de ter o valor que a gente quer mais o percentual aqui sobre 100, né? Então, por exemplo, se eu quero aumentar 12.000 de 12.000 aqui, vai ser 1 mais x sobre 100. Só que aqui, para a gente deixar na mesma fração, a gente coloca 100 mais x sobre 100. Então, é isso que eu vou fazer. Vezes 100 mais x, tudo isso sobre 100. E agora, dividido pela nossa soma aqui da quantidade de elementos, 40 mais 60, são 100. Isso aqui não pode ser mais que 12.000. Então, eu vou deixar o máximo ali.
é 12.240, porque ele quer aqui o percentual máximo, ó. Aqui, o que que a gente já pode fazer? Deixa eu pensar. Dá para a gente simplificar, ó. Porque aqui é como se a gente colocasse 100 em evidência dessa primeira multiplicação e 100 em evidência dessa segunda multiplicação. Então, eu posso cortar zero desses dois caras aqui e acaba com esse 100. Então, aqui fica um só. Aí a gente vai ter, repetindo aqui, 60, 120 só. Então, 6.000. Aqui, 40. E aqui a gente vai ter dois zeros. Vou até trocar a cor aqui, ó, porque eu já vou cortar esses dois zeros aqui. Como tem uma multiplicação aqui, eu posso já simplificar por 100 com esse cara aqui de baixo. Então, a gente vai ter 4 vezes 12. Então, vai ficar mais 48, que multiplica 100 mais x tem que ser igual a 12.240. Tá. Aí agora vamos lá. A gente faz a distributiva aqui nesse 48 aqui, ó. E repete 6.000. Já posso até tirar o 6.000 daqui, né? Como 6.000 vai ser tirado daqui, ele tem que ser tirado daqui também. Então, a gente vai ter aqui 12.000 menos 6.000, 6.240. Tá vendo como é que o aluno intermediário ele tem que fazer as contas mais rápido? Se você olhar nas questões fáceis, eu não estou fazendo essas contas dessa forma rápida e otimizada, mas vocês precisam. Por quê? Vocês precisam ganhar tempo na prova. Vamos lá. 48 vezes 100, 48, dois zeros. 48x. Mesma coisa. Agora a gente vai tirar de... isso aqui eu vou fazendo na prova mesmo, tá? Aqui, ó. Menos 4.800. Acabei com esse cara aqui. Então, ó, para chegar no 00, chegar no 44, para chegar no 12, 4. Então, aqui a gente vai ter que virar 5, 1. Tá. 1.440. Tá. Então, 48x é igual a 1.440. Vamos lá. 48x igual a 1.440. 1.440 dividido por 48. Quase meti um Bob Esponja aqui do nada. Vamos aqui, ó. Olha aqui, gente. Olha só as alternativas, ó. 14, 20, 22 está perto. Aqui daria dúvida. 30 e 37. Eu acho que dá para facilitar aqui, ó. 1.500 dividido por 50. Se sobrasse tempo, no final eu ia... Já corto os zeros aqui, conferir. Corto os zeros. 3 vezes 5, 15. Zerou, desce o zero. 31 aqui, ó. Trintão exato. Como deu muito aqui, cara. Ó, eu nem refaria, mas é uma conta fácil também de fazer. 1.440 dividido por 48. Já ponho 3 aqui, ó. A gente vai ter que pegar esse número. 3 vezes 8, 24. 1, 2, 3, 4, 12, 14. É isso mesmo, tá? Desce o zero, zero aqui. Trintão aqui, então. Minha idade, a idade do sucesso. Inclusive, a gente está aí com o nosso Clube dos 30, uma comunidade de alunos que estão buscando alto desempenho nos estudos, especificamente bater 30 questões na prova do Enem em Matemática e atingir lá os mais 800. Então, se você quer participar, entre em contato. Sempre vai ter alguma coisa na descrição para você poder acessar e entrar em contato com a gente. Beleza? Bora para a próxima? Bora! Vamos lá, questão 138. Se você não conhece ela, dê uma pausa, leia, tente fazer, depois volte, tá bom? Essa questão ela é intermediária por quê? Porque ela, apesar de trabalhar só com proporções ali, né, a famosa regra de três e tudo mais, ela vai ser uma questão de difícil interpretação. Então, ela derrubou muita gente aí. Vamos ler aqui, ó. Como o enunciado é pequeno, a gente vai começar daqui mesmo, ó. Definem-se o dia e um ano de um planeta de um sistema solar como sendo respectivamente. Então, o dia, o tempo que o planeta leva para dar uma volta completa em torno do próprio eixo. Dia.
próprio eixo. E, e o tempo para dar uma volta completa em torno do Sol. Então, aqui, ano, vai ser torno do Sol. Suponha que exista um planeta Z lá, em algum sistema solar, em que um dia lá corresponda a 73 dias na Terra. Então, olha só, dia, a gente está falando sobre volta no próprio eixo. Então, um dia em Z é igual, equivale a 73 dias na Terra, tá? Aqui é uma relaçãozinha que a gente está tirando do enunciado. E que 2 de seus anos, então 2 anos em Z, corresponde a um ano terrestre. Então, 2 anos em Z são iguais a um ano na Terra. Ok. Considerando o ano terrestre aqui, 365 dias. Tá. 365 dias terrestres. Eu estou usando DT e DZ para a gente saber de qual planeta que a gente está falando. No planeta Z, seu ano corresponderia a quantos de seus dias? Então, a gente quer ano Z igual a quantos dias um ano em Z é igual a quantos dias em Z? Essa é a pergunta. Então, tá. A gente já não tem aqui. Olha só qual que vai ser o meu caminho. Eu vou fazer. Eu tenho o ano Z com o ano da Terra. Só que com o ano da Terra, a gente tem os dias da Terra. E com os dias da Terra, a gente tem o quê? Os dias de Z. A gente vai usar essa relaçãozinha aqui por último para ir fazendo esse caminho. Então, de ano de Z eu passo para o ano da Terra, de ano da Terra eu passo para dias da Terra e de dias da Terra eu passo para dias do planeta Z. E aí a resolução fica mais fácil, tá? Então, extraindo daqui que 2 anos em Z são iguais a um ano da Terra, a gente sabe que um ano em Z é igual a meio ano na Terra. Vai dividir por 2. 365 dias aqui da Terra. Já vou transformar ele para dias em Z. Aí vai ser só a gente dividir por 2 que a gente acha os dias em Z. Então, ó, se um dia em Z equivale a 73 dias na Terra, 365 dias, que vai ser um ano na Terra, serão quantos em Z? A gente pode multiplicar cruzado aqui e perceber, na verdade, que a gente vai ter que dividir para achar esse x aqui, o 365 por 73. Então, vamos lá. A gente vai ter que pegar o número inteiro. Eu sei que 5 vezes 7 dá 35, então a minha suspeita já é do 5 aqui, ó. 5 vezes 5, 15. Tá certo. Vai 1. 5, 35, 36, dá exato. Dá 5. Então, olha só que interessante. A gente acabou de ver que 365 dias na Terra são 5 dias em Z. Então, olha só. Agora a gente tem que um ano em Z eram 365 dias na Terra por 2. Só que o que que a gente faz? A gente pega isso aqui e substitui pelo que a gente acabou de achar aqui, ó, 5 em Z. Então, vai ser 5 dias em Z por 2. 5 por 2 é 2,5. Alternativa A. Isso aí, galera. Arrasei, moleque. Caraca, que resolução linda. Vamos lá, vamos lá. Gostei, gostei. Se você gostou também, compartilha para geral que precisa aprender matemática. Já era para ter deixado esse like. Se pudesse deixar, deixaria um monte e compartilha aí. Se você está gostando, o que que você está achando da resolução, tá bom?